Seja mais do que bem-vindo, começando mais um episódio aqui. Claro que a gente vai falar bastante do quê? De empreendedorismo, talvez de visão, como vai mudar a sua carreira, ou então como algumas coisas podem mudar a sua carreira. Eu sou o Luciano Amaral e sempre recebendo convidados por aqui, mais do que especiais. E o de hoje, olha, o que não falta é história para ele contar pra gente, porque além de empreendedor, é comunicador, já passou por grandes veículos aí do Brasil, isso e muito mais. Se liga nas histórias. Senhoras e senhores, recebam ele, Mark Tawil. Merece muitas palmas, Posso me Mark. aplaudir? Não. Você deve, não só você, Que alegria mas estar todo mundo aqui. aplaudindo, porque é um baita de um convidado, uma baita oportunidade pra gente bater um papo com você, que é um cara tão admirado e que, mais do que ninguém, se comunica tão bem, né, Mark? Muito legal. Olha, você sabe, primeiro, muito obrigado. Estou imensamente feliz de estar aqui com você, que eu admiro, que eu Oh, gosto. eu te Tive a admiro demais. oportunidade, as pessoas não estão vendo, de trazer meu filho aqui, Sim, que tinha a tua idade quando você sim. trabalhava, então é muito legal ver essa sequência. E estou muito contente de poder vir aqui, de poder falar, de poder contar as histórias e te escutar também, né? É claro, eu quero muito ouvir, porque é isso, assim, eu acho que é muito legal quando a gente tem pessoas como você com a sua experiência, cada um com a sua experiência, É, mesmo não com as me suas chama de passagens, a gente velho, sempre calma, aprende. tá tudo Não, bem. não, não, não. Mas é muito louco, Marco, porque talvez as pessoas olhem pra você e falem assim, pô, é um cara de sucesso, um cara que na sua carreira construiu tanta coisa legal, tem tanta coisa legal pra falar, mas a gente meio que tá sempre começando aqui os episódios para falar um pouquinho também de perrengue, que Opa, faz parte, porque às vezes fica claro. colocado num lugar tão de que o sucesso é só o sucesso, só coisas boas aconteceram, mas não, deslizes acontecem, perrengues acontecem, tem algumas pedras nesse caminho aí, tem alguma que você recorda que talvez fez esse Mark chegar nesse Mark que a gente tem aqui hoje? Olha, hoje de manhã, tô Hum. brincando. É assim, toda hora tem uma pedra. E não é Uhum. uma pedra. Você estava falando aqui, até antes da gente começar, do Indiana Jones, né? Dos Sim. filmes e das idades e dos tempos. É, são aquelas pedras do Indiana Jones, aquela gigantesca que vai rolando atrás de Sim. você. E eu te diria que é o tempo todo. Por isso que eu falei hoje de manhã. Toda hora, para quem empreende na vida e nos negócios, o que que é empreender? É ter um empreendimento, é você se posicionar, é você se colocar à frente de um negócio. Mas para você empreender na vida, você precisa empreender para si mesmo. Você Uhum. precisa se autoliderar, você precisa ser uma pessoa que dá certo para você mesmo antes de tudo, para depois poder vender, para depois poder servir. Você precisa estar bem na tua cabeça. E eu acho que esse é um trabalho diário, essa lustrada na marca que você dá todos os dias da sua marca pessoal. Agora, claro, tem uma frase que eu gosto muito, que não é minha, mas que diz o seguinte: a gente, Luciano, costuma comparar o nosso bastidor ao palco do outro. Ah, sim. Nossa, como o Luciano tá bem, tá Uhum. apresentando, não sai da TV, Sim. ESPN, TV Cultura. É assim, as pessoas veem isso aí. Mas não veem a tua preparação, o teu lado ator, Uhum. as horas investidas, as noites mal dormidas, o dinheiro que não entrou quando precisava entrar. Isso é empreender. Isso é viver também. Então, o que eu costumo dizer é: a gente não pode comparar o nosso bastidor com o palco do outro o tempo todo. Porque essa é uma métrica também muito atual, que é a métrica da rede social. É uma espécie de economia da comparação. Eu me olho, eu me comparo, eu olho para os lados e a grama do vizinho está sempre mais verde. Agora, a grama do vizinho está mais verde muitas vezes porque é falsa. Tá, mas você acha que hoje a gente tem um pouco mais, a gente começa a ter um pouco mais, porque a gente está falando disso. Você Uhum. acha que a gente começa a ter um pouco mais de consciência desse processo, muitas vezes mentiroso da grama do vizinho, e a gente começa a debater um pouco mais isso, mas de certa forma, para a grande maioria da população, continua sendo do mesmo É jeito, né? isso, são degraus. Eu queria te responder que sim, eu queria te responder que a gente consegue olhar com mais transparência hoje para saber quem está mentindo com os números, quem Uhum. está inventando história. Mas olha que a hora que eu vejo uma Virgínia e falar de bets, que é um negócio tão sério, Sim. profundo, perigoso, que faz mal para tanta gente, eu não estou aqui criminalizando, não é nada disso. Mas para falar de um tema que é super importante, e um deputado que, em vez de questionar, faz selfie Sim, sim, dentro sim, do sim, 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 Congresso. sim. Sabe assim? A hora que eu vejo pessoas que são presas e saem nos ombros porque elas aparecem na televisão e são vistas como heroínas ou heróis, isso não é nem que me preocupa, me desalenta, sabe assim? Então eu vejo que sim, eu acho que para uma turma que tem mais consciência, tanto social como consciência de comunicação e até autoconhecimento, isso já está ficando um pouco mais evidente. A gente consegue farejar os picaretas um Sim. pouco mais. E você aqui senta com empreendedores e empreendedoras de verdade. Então a gente consegue farejar um pouco aquele empreendedor de palco.
Sim. Sabe assim, nunca teve um CNPJ, mas te ensina a construir a empresa dos sonhos. Isso, para algumas pessoas, está ficando para trás. Tá, Tanto que estourou a bolha dos cursos, a gente já consegue hoje olhar, tá. né, para mini pastores, mini coach e tal, e falar, meu, porque não é isso. Agora, ir para 95, 97% da população brasileira. Depois a gente fala disso, mas na minha visão, Luciano, a gente vive um apagão cognitivo. Com certeza. Onde pequeno e talvez aí pequenos storytellings que muitas vezes nem são bem contados grudam ali e Isso, conseguem fazer a exato. venda, vou falar assim, Isso. né? A É mais venda e o é encantamento. Você isso. vai ter pessoas se encantando, você vai ter influenciadoras, meus filhos me mostram, pessoas que têm 7, 8, 15, 20 milhões de seguidores e que não falam nada, não agregam em nada. E é muito bom para eles. Então eu falo para meus filhos, falo, mas desculpa, em vez de você assistir uma coisa dessa que não vai te ajudar em nada, que é muito bom para ela ou para ele, faz alguma coisa você. E aí Sim. vem talvez um pouco dessa mentalidade mais empreendedora. Mas assim, ô Marco, quando a gente fala disso, de conseguir alcançar esse público, a gente fala de comunicação, a gente está falando basicamente de você emitir uma mensagem, que muitas vezes não há nada de conteúdo realmente plausível ali Exato. nessa mensagem emitida por essas pessoas. Mas o quanto você acha, então, que a comunicação ela é importante nos dias atuais? Eu te diria que mais do que comunicação, tem algumas competências, algumas skills que vêm junto com esse, vamos supor, nesse fluxo de competências. Tem eu fui em março, agora, desse ano, para o SXSW, um festival de criatividade, inovação e tecnologia no Texas, em Austin. Uma das palestras que eu assisti Hum. é de um futurista chamado Ian Beecraft. Ian, I-A-N, Beecraft, B-A-C-R-A-F-T. E ele é sócio da Michelle Schneider. Não vou soletrar aqui, Sim, tá sim, bom? sim, Fica sim, sim. tranquilo. Mas a Michelle é brasileira, tem livros escritos, especialista em futuro do trabalho. O Ian diz o seguinte, Luciano, olha que interessante. A gente está vivendo agora a era do fluxo de competências. Ou seja, não é mais sobre aquilo que eu sei, é sobre como eu me adapto àquilo que eu não sei. Olha que Perfeito. interessante. Mas é. Não é mais aquilo que eu sei, é sobre como eu me adapto àquilo que está chegando. Por quê? Porque é que nem uma corrente de bicicleta. Isso sou eu que estou falando, não ele. Faz assim. Então eu vejo que as competências da comunicação não são falar bem, não é você, assim, eu me comunico bem, eu sou espalhafatoso, sou engraçado, sou carismático. Não é isso. Eu acho que as super competências da comunicação, primeiro, é essa que você está fazendo comigo agora. Escuta. Escutar. Segunda, que é tão importante quanto, e ela foi classificada neste ano pelo Fórum Econômico Mundial como uma grande competência daqui até 2030. Pensamento analítico. Pensamento crítico. O que que é isso? Desconfiar, analisar, se aprofundar. E as pessoas não têm isso. Elas Cada vez compram menos, né? tudo, cada vez menos. Elas compram tudo. Óbvio, quem está do outro lado quer vender ou se vender, começa a trabalhar. Que gatilho que eu vou usar aqui? O que eu vou inventar ali? Que factoide que eu vou criar? E aí joga qualquer coisa na internet. Tem uma massa não crítica do outro lado que compra qualquer coisa. Tem uma outra massa que não é crítica e ainda recebe dinheiro para poder potencializar essas pessoas. E aí fica esse jogo ruim, que é um jogo massificado, que é pobre e que nos puxa para baixo. Como que você combate isso? Educando, não tem outra saída. E aí, só uma coisa, Marco, que aí, você me falando isso, aí eu acabo colocando, acredito eu que lá no South by Southwest a inteligência artificial foi muito debatida. Foi muito debatido. Comunicação, inteligência artificial, substituição de profissionais no meio de comunicação. Como que você vê, então, essa congruência desses três pilares, onde muita gente já começa a se questionar, porque é isso que você falou, não é simplesmente, as pessoas não vão deixar de existir, mas onde que será valorizado? Onde que vai ser focado esse Eu vou futuro da voltar, comunicação? vou voltar para o Ian B. Craft. Ele falou, ninguém sabe. O cara que é futurista, que fala Uhum. disso, ele mesmo falou, ninguém sabe. E é verdade. Para pensar. Você é ator, Sim, apresentador, perfeito. também jornalista, comunicador, enfim. Já tem, na tua seara, isso na minha nem se fala, porque a minha é tradução, Sim, revisão, edição, criação de texto, de vídeo. Na tua seara, estou falando de a seara de atuação, você já tem as vozes, sim, ou seja, que destruiu as empresas de dublagem. Você pode ter o teu dublador em casa, daqui a pouco os avatares humanizados.
Você tem empresas que estão criando campanhas como a Adidas fez, por exemplo, 100% em IA. Então não precisa pagar o modelo, não precisa pagar a locação, não precisa pagar, entendeu? Não tem nada. Você cria. E é uma escolha, não estou achando que é ruim. Agora, para quem está vendo, não difere. Se é uma pessoa de IA ou não de IA, você não vai saber. Onde que eu quero chegar? Todas as profissões vão ser afetadas, em maior ou menor grau. Lá no SXSW, tinha gente usando um fone de ouvido, Sim. em que você falava inglês, 7 segundos depois chegava no outro idioma. Ou seja, para onde vai o tradutor e intérprete? Toda hora tá aparecendo alguma coisa, e esse fone vende na Amazon, tá? $150. Daqui a pouco a Apple lança o dela ali. Então, de novo, para onde vão as profissões? Ninguém sabe. O que dá para fazer é talvez voltar back to basic, voltar para aquilo que nos torna humanos ainda, que é isso aqui, ó. E daqui a pouco eu posso falar disso. Saúde social. A forma como a gente troca, como a gente se conecta, a forma como a gente faz networking, a forma como a gente escuta o outro de verdade, aquilo que a IA ainda não pode copiar. Né? Então, uma boa escuta, uma boa presença, sacadas, um pouco de malícia, tudo isso são coisas que o ser humano ainda tem só ele. Agora, tem que olhar também para a IA. Vou voltar de novo, ele precisa me pagar o royalties, né, o Ian, porque eu estou falando dele aqui o tempo todo. Mas ele falou uma coisa super interessante. A inteligência artificial não é uma ferramenta, ela é um paradigma. Então, a inteligência artificial não é uma ferramenta, ela é um novo pensamento. Então, assim, não dá para você pensar em nada hoje sem máquina. Assim como não dá para pensar na máquina sem humano. Então, eu vejo que, independentemente da tua profissão, ela vai se atualizar. Tem dados que dizem o seguinte: até 2030, você tem, sei lá, X%, 60% ou 70% de profissões que nem existem. Estou falando daqui a 5 anos, tá? É muita coisa. E outra, a durabilidade da profissão agora, da skill, ela tem mais ou menos uns 2 anos e meio a 3 anos para se atualizar. Ou seja, aquilo que você é especialista hoje vai durar 3 anos. Essa autoridade que você tem pode durar até chegar um menino quase da idade do Sim. meu filho, que manja muito de IA e alguma coisa, e criar alguma coisa hiper revolucionária que vai me mandar para o chuveiro mais cedo. Então, qual que é o nosso trabalho? O tempo todo se atualizar, ser curioso, querer entender que o mundo já mudou e vai mudar cada vez mais rápido. O natural é que as pessoas, na verdade, em sua grande maioria, o sentimento que acho que floreia, talvez, o sentimento das pessoas é o medo. Mas Pelo veja, desconhecido, pelo que vai vir, pelo. é assim, a gente está no mundo do bebê reborn. Sim. A gente está no mundo em que as pessoas chamam cachorro de filho, que é meu caso. A gente está no mundo, e eu vou te falar por mim, em que as pessoas se consultam com o chat GPT. Você já fez esse trabalho? Que tipo de consulta? Consulta psicanalítica. Psicanalítica? É. Confesso que chegou em mim já um prompt para que eu me analisasse com É isso. ChatGPT. É Você isso. não precisa nem chegar com prompt. Você pode ligar na vozinha Sim. e dizer, ó, não estou num bom dia. E aí você vai escutar do outro lado uma voz empática que vai começar a tratar com você. E outra, ela vai trazer viés de confirmação para que você fique mais tempo dentro. Então ela não vai ficar te confrontando muito. O que eu quero dizer com isso? Eu escrevi até uma coluna para exame sobre isso. O ChatGPT hoje é o maior experimento de saúde mental do mundo não controlado. Ele já é o maior psicanalista do mundo. Porque os dados mostram que o trabalho de voz do ChatGPT já é o maior no âmbito pessoal do que no âmbito profissional. Ou seja, a gente está num mundo que já mudou. E não olhar para isso é dizer, agora, você tem várias opções. Você pode ter o medo paralisante, que é o pior que tem, e aí não tem o que fazer, porque assim, o mundo não vai parar porque você está com medo. Muito pelo contrário, ele vai te tragar. Você pode ter o medo, que é o medo de deixa eu me coçar, porque senão eu vou ficar parado aqui e vai me engolir. E aí você usa do medo para correr. E você pode olhar com um olhar também assim de falar, bom, o que eu tenho que fazer? Porque assim, de novo, se o mundo mudou, é que nem você tá 30 anos atrás e fala assim, putz, eu adoro os correios. Eu não vou usar esse e-mail porque eu gosto de escrever a carta, eu gosto de levar lá. Você pode fazer isso. Você ainda pode mandar carta, mas depende de você. Você pode não usar o chat GPT para escrever. Você pode não usar para revisar. Você pode não usar para fazer as perguntas aqui. Só vai te dar 4 vezes mais Com trabalho. certeza. E talvez fique pior. Ô Mark, você nasce numa era analógica, você acompanha
Põe analógica nisso. Já que você citou Correios e tudo mais, vamos lá. Tem uma era analógica, vamos para o digital, e aí algumas barreiras são rompidas e regras, principalmente da tecnologia, são rompidas de evolução da tecnologia, do tempo que a tecnologia leva para evoluir, e a gente está numa outra era, que é a era da inteligência artificial. Dessas evoluções, dessas passagens de evoluções, qual que você tem, talvez não com mais carinho, mas assim, talvez que mais te impressiona, ou talvez que você leva mais com você assim na sua carreira ao longo das várias etapas que você passou? Ah, interessante você falar isso. Olha, eu gosto de três. Eu gosto de televisão aberta, que eu nunca trabalhei. Era um sonho, nunca trabalhei. Sempre morri de vontade e sempre tive muito medo da câmera. Até pouquíssimos anos atrás eu morria de medo. Trabalhei em Você várias queria 2, 5, rádios. 7, você queria Eu ter queria. trabalhado no 2, Né? 4, 5, 7, porque ela era mais nova, os canais lá da nossa televisão trocando ali na mão, Nossa. né? Era. E na minha época, acho que você não pegou isso. Os canais eram. O controle remoto da TV tinha fio. Sim, Você pegou o controle sim, com peguei fio? um tempo com Pô. fio. Então, assim, eu queria trabalhar em TV. Não nessa tua época, eu era muito novo. Mas eu digo assim, depois, já como profissional, então era o meu sonho. Depois nem tanto. Ainda tenho vontade, mas não é a mesma coisa Tá, que foi no teu tempo. Era de ouro, assim. era de ouro. Anos 90, internet. Aí eu acho que a internet, além dela pulverizar as fronteiras físicas, eu sei o que está acontecendo do outro lado muito rápido. Eu nunca me esqueço quando morreu a princesa Diana. Uhum. Eu estava num sítio interior de São Paulo com a turma da faculdade. Acho que foi 31 de agosto de 97. Eu já estava na Jovem Pan, porque eu entrei em abril. E eu me lembro que a gente ficou sabendo antes do Reale Júnior, em Tá. Paris, por causa da internet. Ele era correspondente da França e ficou sabendo depois. E foi na França, né, que ela bateu o carro. Então, veja, acho que essa velocidade da internet, a oportunidade de, putz, fazer um arrasto, né, para criar, para entender, para fazer trabalho de escola, era o começo, né, para É uma grande faculdade. revolução, né? Porque a gente fica falando Sim. muito de inteligência artificial agora, mas essa revolução é uma revolução Eu gigantesca. acho que são três grandes revoluções. Claro que tem outras micro-revoluções, mas acho que três grandes. A primeira delas, claro, eu vejo que a questão da imagem, televisão e tal, que eu não peguei, Sim. eu peguei, vamos supor, eu nasci em 73, faz tempo. A televisão chega no Brasil em 50. Mas 73 ela vira colorida, acho que tem umas Sim. coisinhas, mas é isso. Aí, então eu já nasci com a TV. Em 90 e poucos, nos anos 90, aí vem a internet. Aí eu já vi nascer. Então, quando você vê nascer um negócio desses, é espetacular. Assim, você está vendo. Quando vem a IA, e o ChatGPT é de 30 de novembro de 22, ou seja, é uma criança, não tem Sim. 3 anos, eu já abracei. Abracei, não sabia no começo como usar, depois abracei. E hoje é tudo. Faço tudo com o ChatGPT. Tudo. Então, assim, para mim, eu vou me lembrar desse tempo de agora como uma grande revolução que me catapultou, porque os meus textos estão melhores. Tá. A minha rapidez é outra. O meu. E assim, tem gente que não usa. Então, quando você usa já há quase 2, 3 anos um negócio que é novo, early adopter, e você está na frente de gente que nunca usou, a sensação que você tem é que você está anos-luz na frente. Você consegue se comparar com amigos seus que talvez não tenham Muitos, esse insight muitos. então estão abertos a essa Não só revolução? amigos, eu vejo pela minha família, meu cunhado e minha irmã usam muito pouco, quase não usam, quase não usam. É uma outra densidade de conversa. Eles têm conversas ótimas, mas chega até um certo ponto que não dá mais para falar de outras coisas, porque tem coisa que só você usando para ver. Então, vou te dar um exemplo. Outro dia eu fui apresentar um evento. E eu cheguei para apresentar o evento, que na verdade eu achei que fosse só uma mesa redonda. O cara falou: Imagina, cara, tem o teu texto de abertura. Faltavam 6 minutos, era ao vivo. 6 minutos. O que eu fiz? Falei, manda o PDF. Respirei, mas aí também é treino. Sim, lógico. Respirei, peguei o PDF, joguei no Cloud, que é uma outra inteligência, Cloud, CLAUDE.IA, eu acho, ou AI. Pedi para ele ler, pedi para ele entender, criar um texto. E eu fui refinando. Em 6 minutos eu li o texto. O cara que me chamou falou: Meu, que incrível, você deve ter se preparado muito, né? Eu falei: Sim, muito. 6 minutos. Por quê? Porque, cara, assim, é isso. Outro dia eu tava também. Tava num evento, e tava o Luiz, que é o CEO do Rock in Rio. É um Sim. cara mega preparado, aliás, tem que estar aqui. Super inteligente e tal. Só que, cara, que perguntas que me chamaram de última hora para subir na hora de uma mediação, fazer para ele. Não, perguntar, como que é, como que não é? ChatGPT. Isso faz 1 ano, tá? Cara, o ChatGPT me fez 3 perguntas bizarras.
Entre The Town e Rock in Rio, qual você... Não, coisas Como assim, sabendo que o Rock in Rio e papapá, a questão da Edição... sustentabilidade, Sim, não, que é a importância, ESG sim. e papá. Cara, sabe assim, é um negócio que, desculpa, você pode estar muito preparado, mas outro dia eu fiz um teste e perguntei quanto que o ChatGPT tem de QI. Ele tem 155. Nós aqui temos entre 100 e 110. Elon Musk, que é considerado muito inteligente, deve ter uns 130. Aí você tem meia dúzia de pessoas na história que passaram dos 150. O ChatGPT tem 3 anos. Daqui a 3 anos, talvez ele tenha 1000 de QI. Então, veja, não dá para competir. Desculpa, assim. E é ridículo tentar competir. Claro que você pode ter uma sacada ou outra, mas ele vem para ajudar. Então, o que eu vejo? De tudo que a gente está falando aqui, eu acho que não usar é você deixar de lado eh, o teu melhor redator, o teu melhor Sim. revisor, o teu melhor consultor. Claro que tem pessoas que exageram. Então, por exemplo, já tem um fenômeno que antes tinha o doutor Google, né? Sim. Agora tem o doutor Qualquer coisa que você ChatGPT. sentia, sempre colocava no O Google. que você faz? Você pega o laudo do exame, Sim. joga no ChatGPT, pede para ele interpretar, para ele te dar o diagnóstico, para ele te dar a posologia, e você leva para o médico só para checar. Só pra... Se o médico falar outra coisa, quem está errado é o médico. não, sim. Então, entendeu? Esse é o Então, assim, processo. tudo bem que tem esses fenômenos estranhos, como o chat GP terapeuta, que eu te falei agora há pouco. Mas sinais dos tempos, né? Eu quero, daqui a pouquinho, já saber um pouco mais do começo mesmo, assim, como você se interessou por comunicação, mas antes, já que estamos falando tanto de inteligência artificial, que sirva até de um exemplo e até de uma inspiração para quem ainda tem algumas barreiras. Porque, Marco, você está sempre nos eventos, está sempre em comunicação com as pessoas, está sempre antenado. O que você usa hoje de inteligência artificial? Quais são as plataformas? ChatGPT, acho que é meio que um obrigatório para todo mundo, né? Sim, é super básico. Eu uso algumas coisas para facilitar a minha vida. A primeira delas é o chat GPT, sem dúvida. Então eu pago e custa $20 por mês. Sim, eu também pago o Cento e Plus. poucos O Plus reais. eu também pago. Né? E Assim, é, facilita a minha vida demais. demais. Então você tem um. Tem uma outra que eu tô usando para textos um pouco melhores, que é o Cloud. Ok, nota 7. Então, assim, talvez eu vá descontinuar. Eu uso o Canva, que é para fazer as imagens. Sim. Eles estão usando dentro do Canva um pouco de IA. E, cara, eu acho que é só. Eu não tenho muito. Eu uso muito texto. Então, quando eu quero gravar alguma coisa, eu escrevo o texto para poder gravar, para usar no prompter, essas coisas. Mas de IA mesmo, cara, só o ChatGPT já te ajuda. E outra, é fácil. Não é uma coisa que você precisa ser programador, nada disso. Você precisa aprender a dar os comandos, que não são perguntas. Mas aí é uma coisa que tem valor nessa história, porque é basicamente isso, porque o olhar natural de quem está por fora, ou quem não tem muito conhecimento, é talvez te julgar, falar, bom, o cara me chegou em cima da hora da palestra, ele não ficou lá 3 dias estudando para dar uma palestra, Sim. foi incrível, o conteúdo final foi excelente. Sim. Mas aí a tendência ele falou, pô, mas o cara só estudou 5 minutos, a inteligência artificial é que fez. Mas sabe quando muda isso? Quando você tem momentos que nem o nosso aqui. Claro que eu posso chegar amanhã numa reunião e levar um negócio pronto. Sim. E eu levo muitas coisas que eu reescrevo, que eu uso aí. Óbvio, gente, assim, é ridículo. Não vou fazer 20 páginas de 0 a 20 se eu consigo fazer um negócio que me estrutura muito melhor. A questão é, quando muda isso? Momentos que nem esse, em que você vai provar o repertório. Assim, uma coisa, o Luciano me trouxe aqui um plano de um programa de TV, não. Beleza, primeiro, qual o lugar de fala? Perfeito. Da onde ele saiu? Né? O que ele já fez? Onde jogou? Né? Como dizem os jogadores. Jogou onde? Esse é um ponto. Segundo ponto é na conversa. Então, assim, claro que você pode ter pessoas que são Machado de Assis na hora de escrever, mas você senta com a pessoa 2 minutos, você já sabe o que ela fez. Aliás, existe um padrão de texto no chat GPT muito nítido para quem usa muito, que você precisa até reescrever, senão ficar com cara de chat GPT. E o que as pessoas fazem hoje? Elas recortam e colam. E não é o tom de voz delas, entendeu? Com certeza. Então você saca. Eu acho que isso sim faz parte daquela consciência que a gente comentou no começo. Sabe assim? De você começar a olhar e falar, tá bom. Isso aqui não é ela, isso aqui não é ele. Então eu vejo que dá para usar. Agora, se você não trouxer também para o teu dia a dia, ele não te representar, as pessoas vão sacar que não é você. Isso aqui vai virar até um quadro aqui agora, que é o chupou laranja com quem? Que é o tema do futebol lá? Que basicamente jogou com quem?
Mark, com quem você trocou uma experiência, Hum. ou então pode ser mais de uma pessoa, que realmente você acha que assim, meu, que pessoa incrível que eu consegui trocar uma experiência que eu aprendi, ou algo Te do tipo, então, contar. quem? Você sabe quem? Quem? Coisa curiosa. Eu tive a felicidade de poder ir para esse SXSW com meu dinheiro. Tá. Eu paguei do meu bolso, ninguém me chamou, eu paguei tudo do meu bolso. Então foi um investimento emocional, financeiro, e eu queria aproveitar. E lá eu conheci uma pessoa que eu já tinha lido o livro 30 anos atrás, que é o Roberto Chiniachik. E lá a gente se conectou, parecia assim um encontro mesmo, sabe? Ele é um pouco mais velho que eu, e a gente ficou meio que, afinidade não tem idade, né? Não tem, não tem. E aí a gente se encontrou de novo aqui em São Paulo agora, faz alguns dias, e a gente tá fazendo umas coisas juntos e tal. Então, para mim, foi muito rico, porque é uma pessoa que eu admiro de verdade, analogicamente, olho no olho, muito antes dessa história de palco ou não palco, que eu não fui lá para pedir nenhum favor. Sabe assim, eu não sou também de pedir muito favor, mas assim, não fui lá bater na porta e falar, Sim, claro. me leva para tua editora, me chama para teu evento, nada disso. Ele também não veio para isso, ele nem sabia quem eu era. E a gente super se conectou. E aí, recentemente, fui tomar um café na casa dele. E ele falou, cara, eu só trouxe 10 pessoas aqui nos últimos 20 anos, então você é um privilegiado. E aí foi ótimo. Por quê? Porque eu acho que o verdadeiro encontro, e olha que curioso, o verdadeiro encontro é esse que a gente está fazendo aqui, você e eu, né? Ou a gente aqui. A primeira palestra do SXSW são 1.700. A primeira palestra. O grande tema foi esse aqui, ó. Olha que curioso. Saúde social. Já escutou? Saúde social é, segundo a pessoa que criou, tudo bem que ela deu uma engravidada na palavra, mas assim, é uma espécie de pilar da nova longevidade, ao lado da saúde mental e saúde física. Saúde social é o olho no olho. Saúde social é o encontro. Saúde social é o esforço que você vai fazer para sair de casa num dia que você não quer, só para poder socializar. Então a saúde social, para mim, ela não precisa, aliás, pelo contrário, ela precisa que você saia um pouco da tela, que você saia da IA e você vai se conectar com gente de verdade. Então, o que os médicos estão fazendo na Europa, eh, França, Inglaterra, pelo que eu li, eles não prescrevem mais remédio. Eles prescrevem o seguinte, Luciano, vai cantar num coral, vai, vai plantar, Uhum. fazer um hortelão assim, urbano com as pessoas, vai fazer um crochê, vai fazer uma aula que você tenha mais gente. Por quê? Porque a gente chegou num ponto, e eu até escrevi uma palestra sobre isso, depois do SX, chamada A Epidemia da Solidão. A gente chegou num ponto que a gente está tão conectado que a gente se desconectou do outro. Total, As cidades são construídas para a gente não se encontrar. com certeza. Você tem um problema de medicalização do sintoma, mas não da causa. Então, assim, você tem as gerações, você deve ter escutado muito isso. Ah, eu sou um jovem de alma velha. Muita gente Com fala isso, certeza. né? Ah, eu sou um jovem de alma velha. Então, o que eu quero dizer? O antídoto disso tudo é a saúde social. É o que a gente está fazendo aqui. Se encontrar, conversar, pegar trânsito, olho no olho, energia, porque senão desconecta. Mas você acha que, por exemplo, pegando justamente esse tema de socializar, de olho no olho, você acha que o trabalho totalmente remoto, o 100% remoto, acho que vai na contramão e talvez a busca do equilíbrio é o caminho, talvez? O meu pai morreu de Covid. Meu pai morreu em 25 de março de 2020. A gente voltou infectado da França, 6 dias depois ele morreu. Então eu já vivi o luto dentro do luto. Ah, O luto coletivo e o meu luto pessoal. Eu me lembro que naqueles dias terríveis, né, especialmente março, abril, ninguém sabia o que era, as empresas fizeram isso. E naquele momento, muitas empresas, obviamente, afoitas, ou perdidas, ou não sei, se emocionaram e falaram, meu, não precisa nunca mais voltar. Não precisa nunca mais voltar, fica na tua casa. Isso é bom para algumas pessoas? Super. Tem gente que trabalha na Cananéia, tem gente que trabalha, né? sim. Mas com o tempo, na minha visão, está se provando que o 100% remoto, tirando alguns casos, ele não é tão bom assim. E por quê? Porque justamente perde isso que a gente está fazendo aqui. Sabe aquela história? Eu adoro o Luciano, falo com ele há 4 anos. Cara, eu nunca vou ver. Não tem a mesma energia. Sim. Às vezes um encontro que nem esse aqui, ele vale por 50 encontros online. Você só vê o quadradinho,
Você não sente a energia, você não sente o perfume, você não dá um abraço, você não brinca, você não tem aquele momento único do cafezinho. Então, para as empresas, eu vejo que, claro, não estou dizendo, de novo, cada empresa é uma empresa, não dá para a gente julgar, porque tem empresas que trabalham descentralizadas hoje, sabe assim? Ah, o meu escritório é Wi-Fi, e tá tudo bem, não dá para julgar. Mas, de maneira geral, pelo menos as empresas que eu palestro e conheço, são empresas que têm tido dificuldade, não só para criar projetos para reconectar essas pessoas, mas também para tirar elas desse conforto que virou trabalhar de casa. Que é muito bom para muita coisa, mas não tem ergonomia, não tem Wi-Fi, Com certeza. tem as crianças na cabeça, enfim, tem mil questões que a gente não enxerga. Lógico que é melhor não pegar trânsito, super melhor. Lógico que às vezes não tem sentido você fazer 8.000 pessoas subirem no mesmo prédio. É bizarro, né? 8.000 pessoas atravessando as áreas para ir para lá, você ferra o trânsito e tal. Mas em algum momento vai ter que encontrar. Se você não encontrar, eu acho que no médio prazo começa a perder conexão. É difícil. 2 verdades e uma mentira. Mark, vamos Nossa. lá. O Brasil é o país com o maior número de criadores de conteúdo. Ruins ou bons? Não, a gente vive esse dilema, né? Porque é tanto É. conteúdo que... Pô, o pior é que eu vi recentemente um estudo da Favicon, da qual sou líder aqui no Brasil, falando disso. Mas eu não peguei esse dado aí. Mas e aí? Verdade ou mentira? Cara, é assim, tirando os Estados Unidos, talvez a Índia, em termos de tamanho de país, né? Estados Unidos tem 300 milhões de pessoas e a Índia tem talvez 7 ou 4 bilhões. O bilhão é... Cara, assim, poderia ser uma verdade. Então o senhor está certo. Tô? É verdade. Porque assim, o brasileiro adora uma O rede brasileiro social. adora, E né? pior, ele adora destruir uma rede social. Ele adora Com estragar. certeza. A gente tem um histórico É, de guerra mundial memeal até de exatamente. tudo, né? Não, e ele gosta de destruir, assim, de usar tanto. Ô, Mark, você é um especialista, você é uma referência em comunicação, em se comunicar. E o brasileiro é comunicativo, o brasileiro é expansivo muitas vezes. Assim, Expansivo. então, Melhor comunicativo. e aí, você entende essa ligação com as redes sociais do brasileiro? de Ah, certa forma? entendo. Entendo porque, assim, de novo, eu acho que o brasileiro transferiu o encantamento, Uhum. transferiu a vontade, transferiu a oportunidade de poder também ser protagonista da televisão para lá. O brasileiro sempre amou tela, cá entre nós. Sim, sim. Tela. Eu fui para Cuba em 2010 e eu tenho ido para Angola muito agora a trabalho. A gente é super tela, porque a gente é tão tela que eles mesmos sabem muito do Brasil por causa da tela, por causa Sim. das novelas, né? Cuba, faltava luz, os caras se juntavam para pegar um geradorzinho, tô falando dos anos 90, tá? Ah, Crise dos anos 90, não agora, para assistir novela. Tem nome de criança, que é nome de personagem de novela, e Angola a mesma coisa. Ou seja, o brasileiro sempre foi muito imagético, assim, acho que ele sim. aparece e tal. E a oportunidade, eu vejo pelos meus filhos, de ter na mão o teu próprio canal, não só protagonista, mas também assistindo, de poder fuxicar a vida dos outros. Imagina, cara. Sim. Big É isso. Brother 25. Só aí já responde muita Não, coisa, né? é. De poder fuxicar, de poder. Enfim, E hoje, muitas vezes, visto como um negócio também, né? Para você, talvez você super. mudar de vida ali, virar Não, um. isso sem contar Sem no contar negócio. isso. E aí o negócio também está na tela, porque não é só entretenimento. Você tem também você tem entretenimento, mas você tem também Uber 99, Assim. toda a questão a gente pode falar isso também, de e-commerce aqui, né? Aqui da própria Yamp, ou seja, oportunidades que a gente está dando ao brasileiro dele literalmente ter no Wi-Fi o seu novo teto. E isso é muito legal. Então, ele é expansivo, eu acho que ele tem uma questão de comunicação que ele também gosta de conectar com o outro, ele é muito fofoqueiro, Com certeza. muito fofoqueiro, ele é cada vez mais empreendedor. Sim. Então, veja, a criança hoje, meu filho está aí fora, o Josh, ou ela quer ser esportista, ou ela quer ser youtuber, ou ela quer ser gamer Sim. aqui no Brasil. Então, veja que curioso, você tem um pouco dessas coisas novas. Imagina, youtuber, 20 anos atrás, que criança que falaria isso? Ninguém. Nenhuma. O YouTube, já que estamos falando de YouTube, é a plataforma de vídeos online do TV linear mais assistida do Brasil com... Bom, você tem uma criança Tenho. em casa o tempo todo. Com 49% do share de todos os dispositivos.
Você acha que tá nesse número já o YouTube aqui no Brasil? Ou Não, acho que ainda não? eu acho que Verdade ou pode, mentira? pode 49 eu acho um pouco too much, mas pelo que eu vejo, até porque eles têm YouTuber Kids, e o YouTube inteligentemente criou os shorts Sim. para bater de frente com o TikTok, e tá conseguindo, eu acho que faz sentido. Não sei se chega a 49, mas que. Porque ou é rede social ou é YouTube. YouTube não é rede social. E o TikTok não é uma rede social. O TikTok é uma plataforma de entretenimento. Você tem TikTok? Sim. Eu não Sim. tenho TikTok, eu uso pouco. É uma plataforma de entretenimento. Mas onde que eu quero chegar? O TikTok você precisa estar logado, Sim, sim, né? sim. Você tem o Instagram, você precisa ter amigos. Para uma criança não vale. Agora, meus filhos passam o dia assistindo shorts. Por quê? Porque não precisa, é só ligar lá e fazer. Então, o que que eu vejo? Eu acho que sim, pode ser uma verdade. Eu vou falar que é meia Meia verdade, verdade. porque é o mais assistido, mas com share de 19%. É É isso. que 49% Eu realmente acho seria muito. muita coisa, É né? muita coisa. E o terceiro aqui, brasileiros passam mais da metade do tempo em que estão acordados em frente ao smartphone ou ao computador. Isso eu tenho um dado que eu vi recente, que o brasileiro tem uma média de 9 horas e 13 minutos ligado diariamente. Se você parar para pensar que uma pessoa dorme 8, em tese, né? Das 24, sobra 16. E dessas 16 você fica mais da metade do tempo, que é 9, talvez seja verdade. É verdade, é Então, verdade. é isso. Isso é muito verdade. E é problemático, é assustador, mas eu, Mark, não tenho muita moral para falar. Mas é Porque, isso. cara, eu vim aqui, me atrasei, te peço desculpas. Imagina, É, pelo amor de Deus. peguei Uber. Aí o cara me. Peguei um táxi, o táxi me deixou no lugar errado. Aí eu chamei o Uber, tudo na tela. Chamei o Uber. O Uber não veio. Aí pedi um táxi. Só nisso, aí eu já fiquei X tempo. Aí eu tenho que responder as perguntas. Aí eu tenho que comentar. Tenho que subir o negócio do meu curso. Tenho que. Cara, não tem como. Entendeu? Mesmo que você não fique na rede social, você vai ter que Sim. escrever, você vai ter que gravar, você vai ter que mandar mensagem, você vai ter que responder o WhatsApp. Não é só logado em rede social, mas eu já vi dados do meu Instagram, vou ter que confessar que eu já fiquei 8, 9 horas no dia. Eu facilmente fico No Instagram. É facilmente bizarro. passo muito Para tempo. pra pensar. Não, é bizarro. Agora, vamos falar um pouquinho de Mark Twain, sua história, basicamente. O homem, o mito. O homem, o mito, a lenda. Além. Ô, Mark, essa coisa de se comunicar. Gente, essa coisa de comunicar, deixa eu te explicar. O que Na que é? real oficial, Ah, real, do jeito que eu tô fazendo hoje, com uma autoridade, sim, ela tem 5 anos. Dos meus 51. não é possível. Juro. É assim, sempre fui um cara comunicativo, ok. Igual você. Sim, Normal, comunicativo. Não trabalhava com isso. Trabalhei de 97 a 2000 na Jovem Pan, tá, Hard News. ok. Depois, 2000, 2008 no JT, internacional, escondido escrevendo. Saí, fui para Band News FM, 2008 ali até 2010, 3 anos completos. Aí eu comecei a aparecer mais na frente, né, da câmera e tal. Não era câmera, era microfone. Não foi uma barreira pra você também essa transição pra frente, não? Áudio não, Tá. áudio não. Câmera muito, agora que eu tô mais solto. Câmera muito, mas por quê? Não sei, cara. Eu não gostava de gaguejar, não gostava da minha respiração, não gosto de ser rouco. É Como é foda. que você trabalhou tanto? Porque assim, Não, mas hoje não dá pra imaginar esse Mark, talvez com essas tô louco, né? barreiras aí. Outro dia a menina falou assim: Nossa, mas você tem a voz parece. Ela falou: Você parece tanto com o Paulo Ricardo. Ah, a gente tava falando de Big Brother aqui. Aí eu falei: Por quê? Ela falou: Não, vocês têm a mesma voz. Eu pensando: Puta, eu preferia ter o mesmo rosto, né? Mas, ó, RPM. voltando, aí eu trabalhei. Aí eu saí da Band News em 2010, montei minha agência. 2010 até 2020. Nesse meio tempo, eu virei LinkedIn Top Voices, 2016, porque eu escrevia muito no LinkedIn, os textos viralizavam, texto. E aí teve uma eleição das pessoas que mais engajavam e eu fui número 1. Nunca tinha sido número 1 de nada. Nem em casa eu era número 1. Em casa eu era tipo número 6. Porque tem o cachorro e a babá. E aí, tudo bem. Virei número 1 e mesmo assim não tracionava. Tinha uma coisinha aqui, outra coisa ali. Em 2018, 19, começou um pouco palestra, aí veio a live para o LinkedIn, comecei a fazer um pouco mais de Instagram. Agora, olha a vida como ela é. 2019 eu estava começando então a projetar um pouco melhor, tinha virado colunista da Época Negócio. 2018 eu fui para o rádio
Porque como eu escrevia no LinkedIn, Sim. o Leopoldo Rosa, que estava na Rádio Globo, me chamou para eu comentar junto com a Mariana Godoy. A Mariana Godoy era apresentadora, eu comentava, mas era rádio, não era imagem. E tudo bem, Rádio Globo, projeto legal, mas não foi para frente. E aí, pandemia. Eu já tinha no LinkedIn, aí tinha uma projeção, 500 mil de seguidores. 500 mil de seguidores. Eu tinha coluna na revista Época, e aí você vai lembrar, Luciano, que tinha uma infinidade de lives diárias, lembra? Sim. Você abria a Todos os geladeira, tipos de nossa, todos gaveta, live. live todo lado. Sabe quantas lives eu fui chamado? Quantas? Chuta. Ah, imagino que nessa época, Nessa época. nessa crescente que você tava, pelo menos uma todos os dias. Mentira. Nenhuma. Não é possível. Não é que assim, não é que assim, nenhuma por dia. Nenhuma. Nenhuma. Eu fiquei, março, morreu meu pai, e aí, abril, nada. Nada. Nossa, o natural, eu juro, o natural então, assim, mas todos os dias vamos ouvir um. e qual que era o meu problema? Qual que era o seu problema? Eu não tinha um tema. Eu era o cara que levantava a bola de todo mundo, eu era o cara que era legalzão, eu era o cara que as pessoas gostavam, mas eu não tinha um tema. Eu não tinha especialidade em nada. E como é que você teve esse insight de, pô, me falta um tema? Por quê? Porque a hora que eu olhei pro lado, falei, bom, o Luciano não me chamou, a Roberta não me chamou, o terceiro, nananã. Pô, ajudei tanto esse, o cara nada. Não é possível. Todo mundo não é possível. Se fosse uma pessoa ou outra, todo mundo não é possível. E eu falei, tem um problema sério, que é uma coisa que eu vendo hoje, que é posicionamento. Eu não tinha um posicionamento meu. Eu era o cara que levantava a bola. Uhum. E que legal. Mas assim, vou te chamar pra quê? Entendeu? Então foi agora, 2020. Falei, bom, vou me reposicionar eu mesmo. E aí não era nem trocar a roda com o carro andando, era trocar a asa do avião, né? Porque Sim. era uma pandemia, a minha agência foi fazendo isso, eu tinha que me reposicionar, boleto chegando, filho pequeno. Cara, e aí eu decidi pegar o tema que estava mais próximo, que era comunicação, uma coisa que eu nunca usei, eu achava chato, de falar, muito chato, falar de comunicação. Porque é o seguinte, você é ator. Sim, também. Também. Mas tô dizendo o seguinte, já pensou se amanhã dá alguma coisa, você precisa virar professor de teatro? Você ia gostar? Não. Então, foi o que aconteceu comigo. Tipo assim, eu tinha que usar uma coisa que eu fazia bem, que era um canal, que era uma skill, e eu tinha que virar o teórico daquilo. Era muito chato. E virou chato. Hoje, Agora como você melhorou. trata Não, disso? agora eu trato, sabe por quê? Porque agora eu consegui equilibrar entre. Eu já vejo mais como uma missão para ajudar as pessoas. Eu já vejo mais como trabalhar a comunicação para mudar, para que as pessoas se relacionem melhor com elas mesmas. Tá. E outra, eu uso uma frase do Sebastião Salgado, muito antes dele morrer, que Deus o tenha, que é a seguinte: ele não fotografa, foi o Sebastião, com a câmera. Ele fotografa com toda a sua cultura. Sim. Então não é 3 coisas para você falar com uma caneta na boca. Não é isso que eu queria fazer. E não faço, mesmo. Não sou professor de oratória e tal. Tem gente muito melhor. Mas eu queria uma coisa mais profunda, mais transformacional. E aí, pouco a pouco, eu comecei a equilibrar os temas para falar de comunicação. Hoje eu falo de posicionamento, que é uma coisa que para mim me encanta e é muito importante. Como eu estou posicionado na cabeça do outro. Isso é uma coisa que eu vendo, e vendo bem Sim. para executivas, executivos, faço É isso que eu ia te perguntar. mentoria. Quem seria o público-alvo? E aí eu aprendi uma outra Consultoria. coisa, O quê? que é, isso eu aprendi em 2023. Cara, eu O quê? só me fodo. É o seguinte, eu tive, terminou meu casamento em 21, 20 morreu meu pai, 22 aquele início de, né? E 23 eu acho que caíram as fichas todas. 23 foi um ano muito difícil para mim. Agora, 2 anos atrás. E aí todos os meus ovos estavam em uma cesta só, que era a cesta da palestra. Tá. Como eu tava também meio para baixo e meio deprê, eu também tirei o pé do acelerador. E aí, cara, o mercado não vai te falar assim, Marcão, vamos lá, volta. O cara vai pegar o cara que cobra 3 vezes mais barato, tá à mão. É o que eu sempre falo, quem não é visto não é lembrado. Quem não é lembrado não é chamado. Foi meu caso. Então, em 2023, eu tive um ano difícil e em 24 eu falei, cara, nunca mais. Vou diversificar tudo. E foi o que eu fiz. Então, hoje, o que que eu faço? Faço mentorias para executivas e executivos, empreendedores. Eu faço palestra e treinamento. Eu virei instrutor do LinkedIn Learning. Tenho hoje 160 mil alunos só no LinkedIn. Em outras edtechs, mais 50 mil. Então, tem uma frente de educação. Trabalho como CMO as a Service, ou seja, estrategista. E aí, cara, é IA e eu. Entendeu? Sim, sim, sim. Aliás, estava vendo um dado interessante hoje. Existe uma possibilidade
de em 2026, tem um cara que lançou essa profecia, uma empresa de uma pessoa só faturar $1 bilhão. Agora. Agora. Ou seja, e é plausível, pensa. Plausível. Plausível. Então, assim, hoje eu uso muito IA, uso muito um pouco da minha organização, disso, daquilo, para eu poder dar conta de tudo, mas para eu, principalmente, pra eu diversificar. Porque eu não vou mais ter essa dor de barriga de novo, não quero. Já entendi os meus gargalos, meus problemas. E eu acho que essa é uma inteligência, que é uma inteligência de atualização. Não vou sofrer o que eu sofri em 2020, não vou sofrer o que eu sofri em 23. Quer dizer que eu não vou sofrer de novo? Claro que não. Sim. Mas assim, acho que a inteligência vem daí. Talvez antecipar um pouco mais. E aí, claro, no meio disso tudo, eu melhorei o meu networking, eu lido com pessoas mais legais, eu lido com pessoas que estão olhando lá na frente. Eu comecei a ver o valor de investir literalmente grana para eu ir em lugares como o SXSW, Sim. de onde eu vou trazer ideias. Tudo isso é aprendizagem. Mas não tem comparação como ser um jornalista de redação. Eu, infelizmente, eu digo infelizmente, não por elas, mas porque para mim a situação é ruim, eu vejo pessoas que fazem o que eu fazia 30 anos atrás. Eu acho ruim. Porque se dá uma dor de barriga na redação, e vai dar, e sempre dá, essa pessoa sai fazendo o quê? Entende o que eu tô falando? Sim, com certeza. Então, acho que tem que ter, na vida, não só eu, todo mundo, um olhar por cima do muro e, sobretudo, essa inteligência, que eu vou chamar aqui de inteligência mesmo, de se atualizar o tempo todo. Ou seja, aquilo que me pegou de surpresa, no meu caso, em 2020, não vai me pegar de novo. Mesmo se tiver outra pandemia. Mas é impressionante como se reinventar é necessário. A vida Claro. vai te colocar Vai. esses momentos para você se E que reinventar. bom que é isso. Sabe por quê? Ah. Porque Deus me livre e guarde, poderia ser um acidente, poderia ser Sim. uma doença, entende? Mas não é 100% das pessoas que estão realmente preparadas. E Não. nem a gente, às vezes, está preparado para essas mudanças. Acho que tem coisa que a gente não está preparado. Ponto. Né? A gente sabe as tragédias da vida. Isso é uma coisa, a gente não está preparado, ninguém vai estar. Que nem a morte, por exemplo, de um pai, de uma mãe. Sim. Você pode ter a idade que você tiver, você não está preparado, ou uma pessoa que você gosta. Uma doença terrível que te pega, ninguém está preparado. Agora, essas coisas, cara, é só olhar por cima do muro. Se você que é um cara inteligente, que é um cara que faz suas coisas, se você não aceitar que avatares digitais já vão substituir atores, que a tua voz, o cara pode virar e falar assim, pô, Luciano, eu ia te pagar, tô chutando, 10 mil, deixa eu te pagar 3, não precisa vir. Não precisa vir. Grava Vou pegar meia só sua voz aí. hora, Exato. eu vou pegar o teu áudio e tudo bem. Sabe assim, cara, isso é uma realidade, não sou eu que tô falando. Sim. Eu gravo um monte de curso pro LinkedIn, tenho 10 cursos, vou gravar 7. Eu tô indo pra Áustria gravar de novo por eles. Quem garante que daqui a 3 anos, 3, Você ele não vai vai mais puta, precisar. Mark, na boa, é assim, Áustria, avião, hotel, nananã. A conta não Posso pegar a fecha. tua voz e dar um tapa aqui? Vai ficar 95%, não vai ficar 100%, mas o cara vai gastar 1.000 euros. Entende o que eu tô falando? Essa é a realidade. Quantos, hoje, vou te dar um exemplo meu, para não falar que eu dei outro. Sou um cara solteiro, e vi um vídeo, agora, sábado à noite, estava em casa sozinho, vi um vídeo sobre 5 tópicos de Maquiavel ligados às mulheres, sei lá. 25 minutos de áudio. Comecei a ouvir, cara, bateu tudo. Tudo. Sabe assim, tudo que era uma voz gravada, Sim. 100% gravada. Era um texto muito provavelmente ligado a ChatGPT, mas o cara pegou os conceitos e amarrou de um jeito que eu fiquei conectado. E eu fiquei conectado. Pá! Meia hora ouvindo. Acabou, o que eu fiz? Ouvi de novo. Ouvi de novo. Passei meu sábado ouvindo essa gravação. E aí ele fala assim, se você gostou, eu queria te indicar que tá no primeiro comentário desse post, sou no YouTube, um e-book, que não é um manual de sedução. Não é mais um negócio. Eu comprei. Paguei 47, ainda tinha um outro lado financeiro de 9,99, gastei R$ 50, que eu gastaria num drink, Sim. e comprei um e-book que fez sentido para mim. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter do outro lado, provavelmente, ou uma indústria, ou um jovem, ou uma jovem, fazendo um negócio que não é dele, que esse texto não é dele. Uma pesquisa, vai botar um avatar que é fake, uma voz falsa, eu sei que é falso, ninguém está dizendo que é verdadeira, e vai vender um e-book. Se
1.000 pessoas comprarem, porque o YouTube é rastilho de pólvora, Com certeza. é 57 pau. Entende o que eu tô falando? Total. E sem nenhuma verdade, e sem nenhum lugar de fala, e sem nenhuma procedência. Então, por que eu tô te falando tudo isso? Porque o mundo já mudou. A gente já escuta podcast com coisas assim. A gente já compra a Exato. partir dessas vendas. E números... agora virou uma moda no Instagram de ter um conteúdo mais robusto, né? Sim. Aqueles carrosséis de novo e tal. Nítido que é feito por IA. Mas a gente compra. Então, se eu não aceitar que o mundo mudou e que eu também posso fazer parte nesse sentido, de falar, putz, por que eu não posso fazer? Por que eu não posso criar meu e-book? Só que a gente não faz. Enquanto a gente não faz, tem uma frase que eu adoro, que diz o seguinte: quem não se posiciona é posicionado. Então, enquanto eu não fizer, alguém vai me posicionar. Mas e o Mark? O Mark é aquele cara lá, ele nunca vai posicionar para cima, é sempre para baixo. Então tem que ter uma voz nossa, tem que ter um interesse nosso em querer mudar. Ó, tem até um carrinho aqui. A gente Opa. tem um quadro que é o Bota no Carrinho. É que agora que você citou essa história do tipo, você botou no carrinho ali, um e-book, É mesmo? e comprou, né? Mas quando a gente fala em bota no carrinho, é basicamente questionar do que, com toda a sua experiência falando, fazendo suas palestras, atendendo empresários e tudo mais, o que você colocaria no carrinho dessas pessoas, então, que seja importante, ou que foi importante para você, nesse caminho de posicionamento, seja um livro, seja uma música, seja um serviço, seja uma viagem, como você falou. O Nossa. que você acha que talvez seja esse turning point aí para um empresário, para um empreendedor? Eu colocaria alguns pontos. Eu colocaria uma. Pode ser uma garrafa? Pode, Uma lógico. garrafa de senso crítico. Eu colocaria Nossa, que é dificílimo, né? Muito difícil. Nossa. Uma bandeja grande, assim, de salgadinhos de curiosidade. Uhum. Eu colocaria um sabão em pó de auto. Como é que fala? De autoconhecimento. Autoconhecimento. Colocaria uma jarra coberta para não derrubar, de escuta ativa, aprender a escutar o outro. Eu colocaria um quadro, uma foto da família e das pessoas que a gente gosta, a rede de apoio é super importante. Eu colocaria livros de pessoas inteligentes, tipo Yuval Harari, mesmo que a gente não entenda tanto, mas para a gente colocar a barra lá no alto, sabe assim? Eu colocaria uma coisa que é uma tendência, colocaria algumas fitas cassete do teu programa e de outros VHS. VHS e de outros programas para voltar um pouco no tempo e resgatar. O brasileiro tem uma memória muito ruim, muito curta e muito Sim. pobre. Então, assim, a gente vai se lembrar daqui a 5 anos da Virgínia, Sim. sabe assim? Nada Cultural, contra. não, Mas tô mas dizendo assim, assim, culturalmente em termos de cultura, as pessoas já conteúdo muito esqueceram ralo, assim. a Gal Costa. Sabe assim? Sim. As pessoas não sabem quem são os cantores que morreram 2 anos atrás. Imagina os do começo do século. Nosso artista da MPB, Imagina, etc. esquece. Então, assim, eu traria um pouco desse resgate que ele é importante. Traria doses generosas de consciência. Acho muito importante você ter consciência de tudo, do momento que você está. Traria também umas doses de coragem, sabe assim, essas coisas que a gente não enxerga, Com mas certeza. que são absolutamente necessárias. Eu acho que eu faria um carrinho bem autoconsciente, Assim, assim. um carrinho É. muito legal, assim. E traria também, eu acho que eu traria também um balde com muita tecnologia. Porque, de novo, eu também vejo tudo isso, também entendo a importância de você voltar para as raízes, ter todo esse tipo de coisa, ou seja, rede de apoio, família, as pessoas que você ama por perto, olhar para trás para ver onde você está e onde você quer chegar, a coragem, todas essas skills e sentimentos, mas é muito importante entender que o mundo é tecnológico. Ou seja, a gente tem um problema sério. A gente tem uma educação do século XIX, vivendo profissões do século XX, ou trabalhando igual do século XX, e vivendo no século XXI. A gente está muito pouco atualizado, especialmente no Brasil. Então, a minha sugestão é pegar tudo isso como cultura, Sebastião Salgado, mas colocar nesse balde e fazer um mix para usar disso tudo como arcabouço, como repertório, como prompt, para te levar para um outro patamar. E é muito importante, muitas vezes, se despir de ego e se colocar num lugar ali que
Para Super. você E vou te conseguir essa dizer, evolução, né? se despedir ego, se despede de tudo. Lembra que eu falei aquela história do Ian B. Craft? Uhum. O que, que é fluxo de competências? É você desaprender para poder reaprender. Porque às vezes você tem, Luciano, tanta bagagem, e eu sei porque eu sou um cara que acumulou muita bagagem, especialmente nos últimos anos, que às vezes não passa pela porta. Você vai ter que jogar algumas coisas fora Sim. para poder passar pela porta. Você vai ter que tirar coisas da mala para você não ser multado pela vida. E eu acho que o ponto é esse. O ego, ele, lógico, assim, o ego a gente pode ter um programa inteiro, mas o ego, ele é engraçado porque ele tem um lado bom, que é, eu quero fazer um negócio perfeito. Eu quero ter um pouco de vaidade para me vestir melhor, para me cuidar, para chegar na idade que a gente tá e a pessoa olhar e falar, putz, rodou com o pneu cheio, né? Não Sim. pneu murcho. Mas ele também é perigoso, e você é um cara que viveu televisão, eu nem imagino que você deva ter visto. Que é assim, ele te põe lá em cima, Sim. mas ele também te deixa lá em cima. E vai embora. E aí, para você descer, é que são elas, né? Então, o ponto é, o que que é, como é que eu domo esse ego? Não é fácil. Ele não vai deixar de existir, mas eu tenho que ser amigo dele para poder usar esse ego em alguns momentos da vida e não em outros. Porque ele não vai sumir. Ele tá aí. E é engraçado que antes de vir para cá, eu estava até fora daqui, assim, aí eu vi uma frase que está em espanhol, uma tradução chula, que é mais ou menos isso, assim, que é para você despertar, muitas vezes você vai ter que deixar coisas morrer. Que é Porra. uma frase em espanhol aí, da cultura mexicana, tal, não sei o quê, que é muitas vezes isso, é você É. tem Tem coisas que uma, tem não uma filósofa brasileira que eu gosto muito, chamada Andrea Urach. É isso? Andressa Urach. E ela diz o seguinte, ela é nasceu... pensadora, Pensadora, exato, uma pensadora. pensadora moderna. E ela diz, ela tem um livro, se eu não me engano, que ela lançou pela Igreja Universal, que é Nasci para Morrer. Vocês podem dar uma olhada aí, por gentileza? O nome dessa filósofa. E Nasci para Morrer ou Renasci para... Porque o nome é fantástico, é exatamente Mas é isso. exatamente isso. A gente tem que... Brincadeira, Andressa. A gente tem que se despedir de algumas coisas. Às vezes, matar aquele Sim. personagem, aquela persona, para que a gente possa nascer. Tá com o nome aí? Andressa, Morri para viver. morri para viver. É forte, cara. Morrer para viver é isso. É isso. É, você tem que, às vezes, morrer, matar aquele velho Mark que não serve mais. Mas é muito Matar. difícil, né? Cara, é difícil, mas se você não fizer, alguém vai matar por você, que é pior. É melhor que você, então, tire as armaduras, as coisas que não te convêm mais por conta própria. Porque eu tenho uma grande amiga chamada Isabela Camargo que diz o seguinte: ela fala muito de burnout. Ela teve burnout e é uma pensadora super nesse ponto de saúde mental. E ela diz o seguinte: se você não tiver pausas voluntárias na vida, a vida vai te pausar de forma involuntária. Então é mais ou menos isso. Se você não decidir o que você vai ter que mudar, mexer, mesmo que doa, autoconhecimento, terapia, chat GPT, qualquer coisa, alguém vai decidir por você. E Já aí é aconteceu muito comigo. pior. Acontece com todo Já mundo. aconteceu com todo mundo. Não, acontece com todo mundo, não é? Todo mundo. Tô te falando que passou por mim Sim. a cada 2 anos, ultimamente. É a vida. Isso chama vida. Agora, o ponto é entender também, sabe assim, o que, que é oportunidade, o que, que não é, se aquela oportunidade é para mim. A gente não faz esse exercício. É onde gastar energia, é isso? É onde entender que. É, é onde entender, e aí vem a questão do ego, que nem tudo é para nós. Sabe assim? Às vezes a gente quer abraçar tudo, né? Ele quer abraçar tudo. E normalmente com as pernas, né? Que é pior ainda. Ou seja, então, a minha sugestão é, entenda, se não aconteceu, não é para ser. A Amy Webb, que é uma futurista do SXSW, tentou engravidar uma palavra lá, que é FOMA. Tem FOMO, Uhum. Fear of Missing Out, pô, tô de fora, tô tenso, tá acontecendo. Ela criou FOMA, Fear of Missing Anything. E é mais ou menos o que tá acontecendo agora. Tá todo mundo angustiado porque não tá aqui com a gente. Sim, Mas a pessoa não estaria aqui com a gente, concorda? sim, exato. Tem alguém que, pô, tinha tudo para acontecer, não rolou. Às vezes não era para ser. Às vezes você tem que acreditar, e aí não é religião, mas que existe algo melhor depois. Se não, cara, é essa depressão o tempo todo. É esse fomo aí de tudo você vai perder. Óbvio, se eu não tô aqui, é porque eu tô fazendo uma outra coisa. Ah, mas ninguém me chamou. Tudo bem. Tem 2 frases. Tem uma que é assim: se você não tem uma porta para o pessoal bater, construa essa porta. Esse é um ponto.
Às vezes, pô, ninguém bateu na minha porta. Foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha Não porta, tinha porta, exato. entende? E o outro é, nem tudo é oportunidade pra gente. Tem coisas que não são pra gente e tá tudo bem. Você não vai ser número um pro resto da vida. Sabe assim, tem pessoas melhores. É do jogo. Mark, mas perrengue não falta. Não, Perrengue, e falando de perrengue mesmo, tem alguma coisa prática, algum episódio que você lembra? tem. Uma vez eu tava no LinkedIn e era o meu começo no LinkedIn. E eu tinha um pouco, assim como muita gente tem, da mania de fazer spam. Então eu gostava de escrever a mesma frase e mandar para um monte de gente para ver onde pegava. É super normal as pessoas fazerem, especialmente no início. E eu tinha uma empresa então, uma agência que fazia assessoria de imprensa. Eu falei, bom, um trade que paga bem são as construtoras. Eu vou pegar o dono da construtora e vou fazer uma lista e vou mandar para o cara minha apresentação e tal. E eu queria ser gentil, chamar as pessoas de querido. Só que a primeira pessoa que eu encontrei era uma mulher, era uma dona de construtora. O que que eu fiz? Eu fiz um e-mail feminino. Falei, oi, querida, tananã, 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 um abraço, enfim, fiz um texto mais pro feminino. E recortei e colei. E devo ter mandado para uns 50 caras, que eram uns gigantes ali da indústria, que recebiam, e eu não era top voice ainda, acho que era 2013. Os caras recebiam a minha mensagem, oi, querida, tananã. Eu sou o Mark. Nananã. E aí, sei lá, no 35º, o cara virou pra mim e falou assim: oi, Mark, sou o querido, mas vou te responder. Puta, Aí que foi você aí se que deu eu conta, vi, né? cara. E eu recebo hoje um monte de mensagem com o nome trocado. Oi, André, qual é o meu caso, né? Oi, André, tudo bem? Eu falo, ó, sou o Mark, mas gostei da tua mensagem e tal. Então eu acho muito engraçado. A gente às vezes se coloca, por falta de tempo, por falta né? A gente se coloca nesses papéis, mas você só consegue olhar em retrospecto. Então, para os queridos e para as queridas que estão me assistindo, daquela época, um beijo para vocês e ainda espero a resposta lá no LinkedIn, tá bom? Mark, pro cara que tá, o cara que quer empreender, o cara que tá pensando, o cara que tá nessa ânsia de empreender, qual que é a sua mensagem? Qual que é o caminho? Qual que é talvez o alento que você pode dar para essa pessoa que tá nessa dúvida? Posso olhar para a lente da Por verdade? favor. Se planeje, tem estratégia, não se joga no mundo só, eu vou empreender. Empreender não é sonho, empreender é planejamento, empreender é visão, empreender é conversar, é estudar mercado. Claro que precisa ter coragem e precisa ter velocidade. Você não vai ficar esperando 10 anos para empreender. Agora, antes de tudo isso, faz um estudozinho de mercado. Tenta entender onde você está entrando. Tenta perceber se você tem as habilidades para aquilo. Eu, por exemplo, não sei cozinhar nada. Zero. Eu vou empreender dentro da gastronomia. Eu sou hétero, vou abrir um bar gay. Se eu não tenho a comunidade comigo, entende o que eu estou falando? As pessoas querem criar coisas da cabeça delas, ou porque elas viram, ou porque elas entendem que dá dinheiro, ou porque alguém comentou. Não faça isso. Você quer ousar? Você pode, mas se prepara. Analisa o mercado, vê o que você pode contribuir e, sobretudo, vê se o mercado vai te responder. É claro que é muito difícil, mas eu sair daqui para vir para cá é uma coisa. Eu sair daqui, eu vou chegar aqui, se chegar. E Mark, você acha que empreender é para todo mundo? Talvez para todo mundo que queira. Não é para todo mundo. Acho que tem perfis de pessoas que são muito ligadas a empresas, que precisam de um tipo de hierarquia, de um tipo de conversa, que não são feitas. Porque o que é empreender? É você botar o bloco na rua. Tem gente que não tem estômago para isso. Tem gente que tem insônia demais para isso. Tem gente que não vai saber gerir nada. Qual que é a minha sugestão? Se você deseja empreender, é um sinal que pelo menos você já está de olho nisso. Você tem que entender os fatores que vão estar em volta. E aí, Luciano, que é muito legal, a gente vive no Brasil uma febre de empreendedorismo, Sim. que é muito importante. Só tem que tomar cuidado para não cair em roubada. Então, o que você vai empreender em quê? Você vai fazer o quê? Você gosta do quê? Você se vê fazendo o quê? Esse é um exercício mínimo. Porque se eu vou empreender numa coisa que eu não gosto, eu só vou contratar pessoas para aquilo, se eu não tenho paixão. Agora, é nítido que o Brasil vive uma onda de empreendedorismo, para mim, facilitada por vários fatores. E um deles, curiosamente, eu acho que é um fator geracional. A gente tem pela primeira vez 7 gerações trabalhando juntas no mercado. 7. Mas as últimas 2, e talvez a terceira, que são millennials, nascidos entre 90 e 2000, Gen Z, 2000 a 2010, e agora os alfa,
que agora tem 15 anos de idade, 2010 a 2020, são pessoas que são jovens aprendizes, pastores, coaches e afins, são pessoas que estão empreendendo mais. E aí elas vêm na esteira da tecnologia. Então, elas abrem e-commerces, elas têm um olhar talvez de abrir um e-commerce no Brasil, mas vai vender para o mundo. Elas aprendem inglês, seja pelo Duolingo, pelo Coursera, sabe assim? Acho que as oportunidades estão muito aqui. E olhar para isso com um olho empreendedor, uma visão empreendedora, vai além só do que vender um produto ou serviço. Você empreende como alguém que quer projetar algo, alguém que quer sanar uma dor e trazer uma oportunidade e ganhar dinheiro com isso. É isso. Senhoras e senhores... Pô, nem falei tantas histórias aqui, hein? Pô, mas a gente já teria A gente mais ficou de fazer a Forrest Gump. Nossa, a gente vai ter que fazer mais uns 5 episódios, Ficou no tão mínimo, de todas as rápido. histórias com o Marco Tawil. Mark, para quem quiser te acompanhar, aquele cara que... Você é o cara que tá sempre antenado, as pessoas sempre querem te ouvir. Eu sei que no LinkedIn você tem uma participação gigantesca. É no LinkedIn o melhor lugar para te seguir? É no LinkedIn também. Eu tô tentando me espalhar um pouco pelo LinkedIn e Instagram. Sempre @marktawil, tudo junto. MARCTAWIL. Tenho tentado fazer aquilo que eu comentei aqui também. Saúde social, sabe? Ser mais visto em eventos, pequenos eventos, grandes eventos, sair para encontrar as pessoas, atravessar um pouco os oceanos, seja no Brasil ou fora do Brasil. E, cara, eu podia fazer uma piada aqui, mas não perdi o timing, que assim, você me encontra às 8 da noite na TV Globo, no horário nobre. Não, assim, mas assim, de maneira geral, nas redes sociais, que é onde as pessoas estão. Aliás, a gente nem pede mais, né, Luciano, o telefone de contato. Sim. Agora é @de contato, Exato, né? E eu exatamente. tô numa fase que quando querem me apresentar uma garota, eu falo, manda @. Mas Não, mas não é verdade? O pessoal Hoje em manda o dia é isso. LinkedIn para checar coisa de trabalho. Mas, ó, nas redes sociais como um todo, e eu tenho feito esses trabalhos todos também de educação, trabalhos voltados também para, enfim, empresas e trabalhar com executivas e executivos. Então, quem quiser também, vai ser um prazer para mim falar de posicionamento, de comunicação estratégica, palestras, treinamentos. Estamos na pista. Por favor, então eu vou pedir para que você bata palma comigo, porque tivemos no episódio de hoje um baita de um Eu episódio vou com o bater Mark palma para Tawil. você, porque eu acho estranho bater palma para si mesmo. Grande Luciano. Mark Tawil, mais um episódio aqui Cara, com a gente. adorei. E aí, curtiu? Baita de um papo, né? Quanta coisa legal a gente conversou nesse episódio de hoje. Se você curtiu, curte mesmo aqui o nosso vídeo, compartilha com alguém e, claro, já se inscreve aqui no canal. E lembrando que talvez seja a hora de você sair desse marasmo aí e realmente botar para acontecer essas ideias e empreender. Entra lá no yamp.com.br, abra sua loja, porque soluções não faltam por lá. E a gente se vê no próximo episódio.